Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Novamente, vinde Espírito Santo, vamos lá. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Nós vamos agora pedir a Nossa Senhora, ela que é a jovem por excelência, e sendo jovem disse sim a Jesus, disse sim a Deus. Sendo jovem não teve medo de dizer sim para o Senhor. Vamos rezar olhando para a imagem de Nossa Senhora, que vai ficar bem atrás dos consagrados, intercedendo por eles, bem diante de nós, nos ensinando a rezar e a sermos jovens como ela é jovem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rosa Mística, nossa Mãe, Mãe de Cristo Rei, rogai por nós. Nossa Senhora, tu fosse jovens, viveste a sua juventude em Nazaré, tivestes a alegria de conversar diretamente com Gabriel. Recebeu de Deus uma grande missão de continuar vivendo a sua juventude sendo mãe, sendo consagrada. Tu fostes a primeira consagrada. Olha por nós, olha por esse encontro, mãe querida. Olha por esses jovens que atenderam o chamado de Jesus e vieram ansiosos para poder participar. São os escolhidos de Deus Pai. Tu também nos chamastes, os consagrados. Somos teus consagrados. A nossa vocação tem sentido se espelha na sua, mãe. Porque espelhando na sua, nós vivemos a cruz de Jesus Cristo, pela qual nós demos a nossa vida, a nossa vocação. Intercede por nós, ó mãe querida. Nós não sabemos diretamente como será tudo isso, mas temos a certeza que um dia, diante deste altar, nós consagrados entregamos a nossa vida, o nosso nada. Falamos, aqui está o nosso nada. E Deus pediu para que deitássemos ao chão, para que morrêssemos para as nossas realidades e vontades e ressuscitar somente para Deus, na alegria de ser homem e mulheres novos, cheios do Espírito, como a Senhora foi cheia do Espírito, e assim podermos cantar o Magnificat. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez maravilhas no coração destes consagrados que hoje aqui estão.
Por isso são felizes. O consagrado é a alegria de Deus. O consagrado é o rosto feliz de nosso Senhor. A alegria de nosso Senhor para a humanidade. Ó Mãe querida, ó Senhora Rosa Mística, Mãe de Cristo Rei, nossa Mãe, interceda por nós. E guarde os seus consagrados, Mãe, diante do seu manto. Não deixe que o inimigo atrapalhe a nossa missão. Não deixe que Satanás atrapalhe a nossa consagração. Te agradecemos, Mãe, pela sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por... Uma salva de palmas à Mãe de Deus. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Mãe! Isso. E agora, vou passar para vocês a Andréia, toda sorridente, está atrás da máscara, lógico, né? A Andréia vai conduzir o nosso encontro. Cadê o Detefum? Espera aí. Pega aqui. Isso, tem que matar as goiabinhas. Espera aí. Boa noite, jovens. Boa noite. Eu estava com muita saudade e eu preciso de um boa noite com mais alegria. Boa noite, jovens. Boa noite. Agora sim, eu acredito que não só eu estava com saudade, mas vocês também. Dos nossos encontros, danças, louvor, muitas risadas, né? Às vezes um choro, mas tudo isso estava fazendo muita falta. E hoje, graças a Deus, né? Nós estamos tendo essa oportunidade. Então, que vocês aproveitem essa noite. Noite que está sendo uma continuidade, hoje é a terceira live, aqui na Paróquia Cristo Rei, em Mogi das Cruzes, da programação da Pastoral Vocacional Diocesana. Esse mês de agosto é dedicado às vocações. Então, nós vamos rezar pelas vocações e também refletir um pouco sobre as vocações na igreja. Hoje, de maneira especial, preparamos um quiz, né? Ou seja, perguntas, respostas. E temos aqui alguns convidados, né? Homens, mulheres, que dedicam sua vida às suas vocações, consagram a sua vida a Deus. Vocês vão ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, fazendo algumas perguntas, eles vão tirar essas dúvidas de vocês. Mas, antes de iniciar o quiz, nós vamos fazer o quê? Vamos matar a saudade de dançar um pouco, de louvar, de agradecer esse Deus maravilhoso que nos deu essa oportunidade. Claro que eu preparei aquelas musiquinhas básicas, né? Que vocês adoram dançar e que eu amo ver vocês dançando, porque aí eu me sinto jovem e eu também danço. Então eu preciso ver vocês dançando para eu poder me soltar aqui, né? Com os meus convidados, porque eles também precisam de ajuda. Então agora com o nosso Ministério de Música, vamos iniciar animando um pouco o nosso encontro. Estão me ouvindo bem? Isso aqui no fundo. Ei! Quem está feliz aqui? Levante a mão e diga assim: eu! Mais ou menos. Quem está feliz, diga eu! Quem está feliz, diga glória a Deus! Glória a Deus! Que bom que é estar aqui junto com vocês, irmãos. Vamos cantar então? Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixa com amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos sorrir! Sorrir de máscara! E na paz do meu Senhor Jesus. Sorrir com os olhos! Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui,
juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Amém. Palmas para Jesus. Vou contar um segredo para vocês, hein? Quando nós chegamos aqui, a gente ia tocar essa música. A André falou assim: não toca essa música não, porque eles não sabem mais como é que louva, eles não sabem como é que agita mais. Os jovens tudo esqueceram, por causa de quarentena. Eu quero ver vocês mostrarem para o André que vocês sabem louvar ainda, amém? Vamos lá? Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também sua casa, a minha família é o seu lugar. Te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, o meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. Teu amor. Amém, palmas para Jesus. Palmas para o Espírito Santo. Aí, Andréia, sentiu? Não é que eles lembram? Eu jurava que eles tinham esquecido. Normalmente jovem não tem a memória tão boa. É muita informação. Mas tudo bem, eles me surpreenderam. E eu creio que eles ainda vão me surpreender muito mais, porque tem as perguntas, né? Que eles fizeram, elaboraram. E nós estamos curiosos aqui para saber o que eles têm para perguntar para os nossos convidados. E agora, nós vamos iniciar o nosso quiz. Porém, antes, nós vamos deixar os nossos convidados se apresentar. Falar o nome, de onde eles vieram, qual a sua consagração, quanto tempo eles estão, né? Então, vamos deixar os convidados se apresentarem e depois vocês vão vir aqui na frente, cada um representando a sua comunidade, para fazer as perguntas.
Podemos sentar. Então, eu também vou sentar. Eu sou o Padre Antônio, né? Hoje estou fazendo 12 anos de vida oblativa. Meu nome religioso como oblato é Irmão Rafael, oblato da Ordem de São Bento. Né? A gente sabe, vocês sabem, sou pároco aqui. Né? E também faço parte, né, sou co-irmão da nossa irmã, né, que depois ela vai se apresentar ali também, deixar ela se apresentar, tá bom? Nós vamos passar aqui. Obrigada. Eu sou irmã Luciana, sou serva da Congregação das Servas do Amor Misericordioso. Estou aqui na Paróquia Cristo Rei esse é o 9º ano que eu estou morando aqui na Vila Oliveira, trabalhando no Centro Familiar Maria Medianeira. Nós moramos aqui, Vila Oliveira, Vila Nova União. Eu tenho 26 anos de vida consagrada. Esse ano, se Deus permite, 27 anos, em dezembro eu celebro de consagração. Sou aqui de Mogi das Cruzes e atualmente a congregação me deu como missão, né? Assim, eu sou a superiora da comunidade e trabalho na formação da vida consagrada. As jovens, quando entram na vida religiosa, são acompanhadas por uma irmã e eu faço esse serviço, né, de ajudar na formação e também de outras irmãs que estão em outras etapas de formação. Ok? Boa noite a todos. Meu nome é Frei Antônio da Paixão de Cristo. Eu sou da Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, mas que todo mundo conhece como Fraternidade Missionária O Caminho. Estou aqui na missão de Mogi das Cruzes, no Jardim Oropó. E sou natural de Minas Gerais, eu tenho já 12 anos de fraternidade. Eu sou a irmã Maiara, pertenço à Congregação das Irmãs Missionárias Catequistas do Sagrado Coração. Eu tenho 3 anos e 3 meses de consagrada. Moro na comunidade aqui em Mogi, no bairro do Socorro. Estou no serviço de animação vocacional da Diocese, com uma equipe. Também participo da animação vocacional da Congregação das Irmãs Missionárias Catequistas. Colaboro acompanhando as jovens na etapa do vocacional. Boa noite a todos. Meu nome é irmã Maria Serafina, monja Maria Serafina, da comunidade das Monjas Oblatas de São Bento. Nossa comunidade monástica se encontra em Itaquaquecetuba. E, fazendo os cálculos agora, 12 anos de vida consagrada, né? Junto ao Senhor, fazendo essa oferta a Deus. Então, agora, o Luiz vai vir aqui fazer a sua pergunta, representando a sua comunidade. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz, eu sou da comunidade São Francisco de Assis e minha pergunta é para a irmã Maria Serafina. Qual a rotina das pessoas que decidiram seguir a vida monástica? Bom, a nossa rotina começa às 6 da manhã, né? Que é o horário que nós acordamos. Temos um momento de meditação pessoal. Geralmente, esse momento é feito com algum livro espiritual indicado pela nossa madre.
e começamos a oração comunitária a partir das 7 da manhã. Às 7h30, quando o nosso irmão tem a possibilidade, ele vai ao nosso mosteiro e temos a celebração eucarística, né? Após a celebração eucarística, nós tomamos o café e começamos as nossas atividades na vida monástica. Cada uma com o seu empenho, com a sua tarefa. Uma irmã é responsável pela biblioteca, cada uma com a sua tarefa específica durante a manhã. Ao meio-dia, rezamos a hora média, considerada que é uma das orações canônicas, né, pedidas também para todos os religiosos. Temos o nosso almoço. Após o almoço, como todas as casas, normalmente, né, arrumamos tudo, limpamos, organizamos. E na parte da tarde, após o almoço, nós temos 1 hora, pelo menos, de meditação pessoal chamada Leção Divina. Acredito que vocês já ouviram falar, né? Leitura orante da Bíblia, que faz parte também da nossa espiritualidade. Terminando esse momento de leitura orante da Bíblia, né, de vivência da palavra, a gente retoma as nossas atividades, cada uma com o seu empenho na comunidade, e nos reunimos novamente às 6 da tarde para mais um momento de oração chamado as vésperas, né? Participando também a comunidade, rezando por todos. Depois das vésperas, nós temos o nosso momento de descontração e brincadeira, porque toda a comunidade tem isso, né? De descontração, brincadeiras e de estarmos juntas, né? Preparando alimento, conversando, partilhando juntas, né, as atividades da comunidade. E depois nós temos o momento da janta, que fazemos juntas, continuamos brincando e fazendo bagunça, que isso também faz parte, né? E concluímos mais ou menos o nosso dia às 9, 9h30 da noite, com a última oração canônica chamada de oração de completas, né? Então, na vida monástica, nós temos muito equilíbrio entre a oração e o trabalho. A divisão das nossas atividades é muito equilibrada nesse sentido, voltada para isso, né? Para a oração, para o trabalho e também, lógico, né, um momento de brincadeira, de diversão, de descontração também faz parte. Eles podem dar uma salva de palmas para ela? Agora a Marcela. Boa noite. Meu nome é Marcela. Eu também sou da Capela São Francisco. E a minha pergunta é para a irmã Luciana. Como que eu posso identificar que Deus me chama para uma vocação? Marcela e todos os jovens, né? Então, assim, quando a gente fala de vocação, pode ser que alguém tenha alguma experiência extraordinária. Mas eu costumo dizer que a gente começa a sentir no coração alguma inquietação. Por que aquelas pessoas vivem dessa forma? Por que será? O que eu vou fazer da minha vida? O que Deus quer de mim? Será que eu poderia também viver dessa forma que essas irmãs, que esses irmãos vivem? Então, assim, é preciso que a gente vá se conhecendo e escutando Deus. E Ele não costuma falar como eu estou falando, né, como nós estamos aqui falando. Deus vai dando sinais. E são sinais, às vezes, muito simples, porém muito insistentes. Ele vai mostrando para você o sentido da tua vida, aquilo que te faz feliz. Normalmente, todo vocacionado, todo consagrado, se caracteriza por ser pessoas felizes, realizadas. E a vocação, quando alguém começa a sentir, você já percebe que aquilo te faz feliz, que servir te faz feliz, que ajudar o outro te realiza, que estar em comunidade com outros jovens, com outras pessoas, fazendo o bem te faz feliz. Então, são os primeiros sinais de vocação. Deus não nos chama
para sermos pessoas tristes, para ficar isolado, para ficar sozinho ou pensando só no próprio umbigo. Então, normalmente, um sinal de vocação é a vida de comunidade. É na comunidade que a gente percebe que Deus nos fala. E nos fala, como eu disse, por sinais. Então, é preciso escutar, perceber, estar atento, atenta, prestar atenção nos sinais que Deus vai dando. E no coração da gente vai nascendo uma certeza. E aí é bom, eu já vou acrescentar aqui uma outra resposta, que quando a gente percebe esse chamado, não só para a vida religiosa, mas para toda a vocação, que a gente busque um acompanhamento, alguém, um padre. Normalmente o padre da paróquia sempre nos ajudou, sempre, né? Assim, a minha vocação nasceu assim de um testemunho de um sacerdote que eu tenho mesmo, guardo no coração com muito carinho. E ele me acompanhou. Então a gente pede que um padre, que uma irmã, que algum leigo que tenha uma caminhada de igreja que possa te acompanhar, um diácono que te acompanhe, que te vai ajudando a entender o que Deus está te dizendo, porque Ele chama e Ele acompanha e Ele dá sinais muito visíveis. Tá ok? Obrigada. O Johnny já está aqui preparado. Meu nome é Johnny, eu sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima em São Lucas e minha pergunta é para o Padre Toninho. Qual a diferença de um padre e de um monge? Então é interessante, porque quando a gente fala assim de padre, quando se fala da vocação sacerdotal, a vocação sacerdotal, ela é diocesana, né? O padre, ele é secular. Então todo padre, assim, quando a gente orienta as vocações, quando um rapaz fala assim, estou refletindo em quero ser padre, nós encaminhamos para o seminário, porque é no seminário diocesano que se formam os padres. Monge também pode ser padre, como um frei pode ser padre, né? Aí é diferente um pouquinho, porque o monge, ele é um consagrado, né? Então o monge ele faz uma opção para viver numa comunidade chamada mosteiro, e essa comunidade é também colocada como cenóbio, a casa dos monges, né? Ali, como a irmã Serafina colocou, ele vai viver consagrar as horas para a salvação das almas. E vai viver também a Sagrada Escritura, porque o monge, ele tem que, né, não quer dizer que o outro consagrado não faça igual, né? Mas o monge tem como missão a leitura orante da Sagrada Escritura e o aprofundamento do conhecimento sagrado. Então o monge tem que ler muito, tem que estudar muito, né? Embora a gente fale assim, mas eu não gosto de ler, eu tenho vontade de ser monge. Claro que vai conseguir ser, né? Porque tudo é um exercício entre oração e trabalho. Como na nossa comunidade, é o equilíbrio entre Marta e Maria, né? A gente usa muito esse evangelho de Marta e Maria, né? Aquela que se colocou a serviço, aquela que esteve na escuta, porque o monge, ele é chamado a inclinar o seu ouvido para escutar a voz de Deus que fala, não ao ouvido, mas ao coração. E Lázaro, aquele que está fora da casa, guardando a casa para que o amor aconteça. E o amor é o quê? Esse diálogo de Jesus com Maria e com Marta. Então o monge, ele se consagra para viver essa alegria do Evangelho. E ser a alegria do Evangelho. Tanto que o mosteiro, ele tem que ser um oásis. Como no mosteiro, os padres diocesanos podem ir rezar e se tornam capelães do mosteiro ou de uma comunidade religiosa, na ordem masculina, então para os monges, para os freis, é dado, a igreja concede a permissão e a licença para que se algum monge, né, não é porque é monge tem que ser padre, não é porque é frei tem que ser padre, né? Então se algum monge tem a vocação sacerdotal, e isso é interessante, né, porque a vocação sacerdotal, ela não é necessária, não é em função de uma vida monástica,
né? Então, se um monge tem a vocação sacerdotal, ele vai fazer os estudos, como no seminário, de filosofia, de teologia, vai fazer a preparação, vai entrar nas ordens menores, mas ele vai fazendo isso dentro do ciclo como? Depois que ele se consagrou, depois que ele se tornou monge. Ele não vai fazer antes. Primeiro ele vai se tornar monge, um irmão. Depois que ele se tornou monge, aí tem o conselho dos monges para ver se aquele que fez o pedido para ser padre vai ser aceito ou não. Porque no mosteiro não precisa ter muitos padres, basta ter um só, né? Então, se tem 2 padres, e dependendo se tem um padre diocesano que quer se tornar monge, pode? Pode. Entrando dentro do mosteiro, ele vai fazer o caminho monástico. E vai entrar, na ordem monástica, nós temos uma, a gente chama de amor, mas é uma hierarquia. Então, a gente tem aqueles que vão entrando, né, por ordem. Então, a gente vai ocupar o nosso lugar dentro desta ordem. E só podemos avançar num outro grau se o abade, no caso o abade ou a abadesa, se for um oblato, como eu sou oblato de um mosteiro, onde tem uma abadesa. Né? Eu sou padre diocesano com, né, uma oblação beneditina. Então, daí, é eles que vão dizer para a gente qual é o nosso posto dentro da ordem que nós entramos no mosteiro. A diferença de um padre e monge é que o padre é diocesano, e o monge pode ser padre se ele tiver a vocação sacerdotal e se o mosteiro assim o permitir que ele seja. Acho que expliquei. Mateus. Boa noite. Meu nome é Mateus, sou da Capela Nossa Senhora de Fátima, sou Lucas. E a pergunta para a irmã Luciana. Por que no mundo existem tantas congregações religiosas? O Mateus quer saber por que existe tantas congregações no mundo. E é uma história longa, mas eu vou procurar ser breve. E aqui vocês já viram que nós somos aqui, né, assim, fomos falando nomes diferentes, né? Assim, eu sou serva do Amor Misericordioso, Caminho, Fraternidade de Caminho, catequistas, monja, padre diocesano, mas convivência, né, assim, com oblação. E existem aqui em Mogi, já faz algum tempo eu venho acompanhando a vida consagrada. Esse ano que com a pandemia, nós demos uma afastada. Existem em Mogi, mais ou menos, se eu não estou errada, são mais ou menos 14 congregações masculinas, mais ou menos, e umas quase 20 congregações femininas. Cada congregação, cada grupo, se a gente pode dizer, cada congregação, ela forma um grupo de pessoas, homens, mulheres, que tem uma história, nasceu em um determinado lugar para desenvolver uma determinada missão que Deus confia. Então, assim, a minha congregação, por exemplo, nasceu na Espanha, em Madrid, em 1930. O Caminho, a Fraternidade? São Paulo, em 2001. Olha só, em São Paulo, aqui, bem pertinho de nós. As Irmãs Catequistas? Nascemos em Gravina, na Itália, em 1908. E aqui as Irmãs Oblatas, monjas? São Vito de Normani, na Itália, no ano de 1944. Exato. Aqui já nós já formamos aqui um grupo bem diversificado, Itália, Brasil, Espanha. Deus tem os seus caminhos, né? E para cada uma congregação, quando nasce, normalmente está acontecendo alguma coisa que Deus quer cuidar de maneira especial. Tem gente sofrendo, tem gente passando necessidade, tem pessoas talvez afastadas. Cada situação, Deus se manifesta, Deus ouve o clamor do seu povo e coloca no coração de uma pessoa, faça alguma coisa, olha para aquela necessidade, seja a minha mão, sejam meus braços, faça alguma coisa. Aqui, se nós fôssemos contar a história da nossa congregação, de onde nasceu,
cada um, vocês iam perceber, cada congregação nasceu em um contexto para responder uma necessidade. Normalmente havia ali uma pobreza, uma dor, alguma situação assim que pedia uma ajuda. E aí começa um grupo, às vezes nós chamamos fundadora, né? O fundador. Eles começam, os irmãos da fraternidade, por exemplo, têm o fundador e a cofundadora vivos. Eu tive o prazer já de vê-los, não de conhecê-los tanto, mas de vê-los. Estão aqui, vivem, não, aqui no Brasil, viajando aí. E Deus pede para cada lugar uma missão. E assim nasce uma congregação. Ela nasce em um lugar, aí nasce também em um contexto, normalmente, por isso que as pessoas falam, por que vocês levam roupa diferente? Porque nasceu lá na Espanha, em 1930. Era um lugar mais frio, então, normalmente aquela roupa, aquele uniforme, se a gente pode dizer assim, na verdade é um hábito religioso, que se adaptou para aquela realidade. Então, assim, isso diferencia o grupo, a missão. Cada congregação tem um carisma e uma missão específica. Nasce para cuidar de alguma realidade em algum lugar. E vai se espalhando. Se espalhando. Quando a gente vê, nós estamos presentes aí realmente no mundo. E é a ação do Espírito de Deus. Uma congregação não nasce só assim, eu quero fundar uma congregação. Não. Nasce porque Deus vai pedindo, olha, cuida, ajuda, socorre, olha aquela situação. E assim vai nascendo. E são muitas congregações. Se a gente pudesse trazer aqui, né, todos os religiosos que a gente tem aqui na região, seria, quem sabe, um futuro, pode ser até um projeto, né, para vocês conhecerem. Mas é muito bonito essa ação do Espírito. A diversidade de dons que a igreja tem se manifesta na diversidade da vida consagrada. Cada um de nós estamos aí num cantinho cuidando daquilo que Deus nos coloca em mãos para cuidar de maneira especial aquela realidade, aquele lugar. Tá ok? Eu acho que, não sei se eu respondi, mas esse é o caminho. Eu vou passar a palavra aqui, que ele está complementando a minha resposta. Muito bem. Só para lembrar, quando se falou, né, a monja, ela falou, nossa fundação nasce em São Vítor de Normani, né, enfim. Nós temos os fundadores, né, mas os fundadores, eles seguem um ramo. Então, a nossa fundação primeira é beneditina. Então, a nossa fundação nasce lá em Monte Cassino, né, na Itália, quando São Bento começa toda a escrever uma regra e a formar as primeiras comunidades monásticas, que foram grupos pequenos. E dentro da ordem da vida religiosa, as primeiras ordens religiosas foram... Não estou vendendo meu peixe não, irmã. As primeiras ordens religiosas foram as ordens monásticas. E depois das ordens monásticas é que foram surgindo as outras, foram nascendo as congregações, que até hoje, né, tanto que se a gente olhar as primeiras, se vocês forem pegar os estudos, os primeiros santos da igreja, a maior parte deles são monges, né? E depois eles foram dando, por exemplo, assim, se for falar das irmãs catequistas, é um padre diocesano, Padre Eustáquio Montemurro, que funda a comunidade das irmãs missionárias catequistas. Se for olhar a Madre Esperança de Jesus, que tinha uma vocação tão bonita numa outra comunidade, do Clarentianos, depois voltaram. Opa, chegou mais um padre do Amor Misericordioso, que maravilha! Ô padre, né? Seja bem-vindo. E também, se for olhar para os irmãos, eles também têm um carisma e uma fundação. Então é só para a gente saber direitinho, né? Essa parte, essa riqueza que é a vida consagrada. Só para a gente refletir um pouquinho sobre todas essas respostas, o Ministério vai conduzir uma música. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, olhem para a cruz, coloquem a mão no coração, fechem os olhos. Vai pensando sobre essas respostas que eles foram falando, da rotina, de como eles foram chamados. Se vocês já sentiram alguma coisa e aí surgiu uma dúvida, eu quero que vocês fiquem refletindo, ouvindo esse canto. O Senhor me oferta a
minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Nova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Agora vamos dar continuidade às perguntas. Agora quem vem aqui é o Augusto. Meu nome é Augusto, sou da Capela São Francisco de Assis. Minha pergunta é para a irmã Maiara. Quanto tempo levou para você se tornar irmã? Então, Augusto, eu entrei na congregação em 2012 e fiz meus primeiros votos em 2018. Eu tive 6 anos e pouquinho de formação. Eu entrei no dia 19 de março de 2012, no dia da festa de São José, na comunidade. Fiz 1 ano e 3 meses de aspirantado. Fiz 2 anos e meio de postulantado, que são as etapas de formação. E depois eu fiz 2 anos e 3 meses de noviciado. Eu estava numa experiência na Itália, então eu terminei meu 2º ano de noviciado lá. E vim para o Brasil só para professar os votos. Fiquei esperando o noviciado até a data. Então foram 6 anos e poucos de formação. Mas eu conheci as irmãs já em 2010. Então tem uns 10 anos que eu já conheço as irmãs. Você faz uma etapa fora, vocacional, onde você é acompanhado por uma irmã, faz todo o seu processo de discernimento vocacional até entrar na comunidade. Normalmente é assim entre as congregações aqui. Tem essa etapa de formação, de preparação. Faz uma caminhada de 6 anos a 8 anos na comunidade até professar os primeiros votos. Agora o Pablo. Olá, boa noite. Meu nome é Pablo. Minha pergunta vai para o Padre Rony. Eu estou representando a comunidade, o grupo de jovens da comunidade Nossa Senhora das Graças. Padre, quando foi para o senhor estar entrando na consagração? Como o senhor preparou sua família? Boa noite a todos. Eu sou o Padre Rony, sou da Congregação dos Filhos do Amor Misericordioso e junto com as irmãs, as servas do Amor Misericordioso, nós formamos uma mesma família fundada pela Beata Esperança de Jesus. Então é uma pergunta bonita, né, porque a vocação nasce dentro de uma família, né? Todos nós temos uma família. E como eu preparei? Eu acho que foi Deus que preparou mais do que eu, né? Porque eu tive uma experiência assim.
quando eu descobri que minha vocação era a vida religiosa, eu busquei um carisma para eu me identificar. Então, eu queria um carisma, eu queria uma congregação que fosse na Bahia mesmo, para não precisar sair de lá, né? Então, eu busquei uma comunidade que chama a Congregação dos Missionários Saletinos, e eu fiz todo o processo, fiquei 1 ano. Então, painho e maninha ficavam tranquilos, porque eu ia para Salvador e ia ficar ali. Mas só que no decorrer do processo, depois que já estava com a data fixada para eu entrar, para eu ingressar, me deu um estralo assim, não é o seu lugar, não é o lugar que Deus te chamou. Porque eu já tinha ouvido falar, eu já tinha contato com a Congregação do Amor Misericordioso através da revista do Mensageiro do Coração de Jesus. Então aquilo dali foi me incomodando muito e foi me dando aquela agonia, até que eu disse assim, não é. Quando eu falei assim, não era, eu senti uma paz muito grande. Fui lá, falei com o formador que ia assumir, e eu disse assim, olha, Deus não me chama para aqui, Deus me quer em outro lugar. Então ele fez de tudo, me levou lá para um lugar, vamos rezar o terço, vamos fazer isso, te rezou, e depois que terminou de rezar, ele, tem certeza? Aí eu falei, tenho, não é aqui. E eu fiquei 1 ano então, mais 1 ano. E principalmente para a manhã ficou um pouco mais difícil. Meu pai não, meu pai disse, não, vai logo. Meu pai estava feliz assim pela minha vocação. Mas minha mãe um pouco mais apegada. Então, com o passar do tempo, ela foi assumindo e gostando dessa minha ideia, ou seja, da minha vocação. Foi me apoiando. Então, a preparação foi dessa forma, um pouco confusa, mas ao mesmo tempo, eu acredito, dentro da providência de Deus. Então, foi Deus que preparou a minha família. Então, em 2002, eu vim para cá, para Mogi das Cruzes, para o estudo da filosofia, e aí continuei, graças a Deus, dizendo sim até hoje. Felipe vai fazer uma pergunta agora. Boa noite. Gostaria de perguntar para o freiro Antônio, o que é uma vida consagrada? Felipe, quando nós falamos de vida consagrada, nós falamos de uma pessoa chamada Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. A vida consagrada é o segmento radical evangélico de Jesus Cristo. Não dá para viver essa vida consagrada se não for esse segmento. E não é qualquer segmento. É um segmento radical. Né? Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi radical na sua entrega, na sua doação nas mãos do Pai, cada um de nós consagrados somos chamados a essa radicalidade, né, do Evangelho. Então, o consagrado é um homem, né, que vive do Evangelho, que vive de Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo. O consagrado, ele não segue um ideal, uma ideologia, ele segue uma pessoa. É a pessoa de Jesus de Nazaré. Então, a razão de ser do consagrado é Jesus de Nazaré. Então, o consagrado também, falando ainda desse consagrado, o consagrado é também a manifestação de amor e misericórdia de Deus para com a humanidade. Então, cada consagrado, né, quando nós olhamos, sobretudo para quem conhece, quando vê um consagrado, né, vê o céu, né, porque nós somos chamados a ser ser esse sinal da misericórdia, esse sinal do amor
misericordioso de Deus para a comunidade. Então a vida consagrada é isso, é um segmento radical, evangélico a nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós somos chamados a esse segmento, a dar, a imolar-se, a se sacrificar por amor, ao amor que nos chamou, para viver totalmente dele. E assim como Cristo, que se entregou nas mãos do Pai, que foi dependente totalmente do Pai, cada consagrado é chamado a ser dependente desse homem chamado Jesus de Nazaré. Por isso que, como a irmã dizia, e o Papa Francisco fez questão de lembrar isso, onde há um consagrado, aí está a alegria. Né? Por quê? Porque essa alegria não vem do consagrado em si, mas daquele por quem o consagrado se entregou. O maior de todos os consagrados, o consagrado do Pai, Jesus de Nazaré. Então é isso. A vida consagrada é o segmento evangélico radical a nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, eu sou Tiffany, sou da comunidade Nossa Senhora das Graças. A minha pergunta vai para o Frei Antônio. Você já pensou em desistir da sua vocação? Tiffany, não sei se eu posso falar pelos outros, quem é que nunca pensou em desistir, né? Né? Mas aí, como eu dizia anteriormente, nós seguimos a Jesus de Nazaré. Lógico, desistir, cada um de nós aqui, né, diante de alguma situação, alguma dificuldade, né, quem sabe, ou até mesmo problemas familiares, enfim, são N situações. Mas aí a gente recorda, né, por quem e para quem nós estamos aqui. Para quem nós demos o nosso sim. Né, eu sempre, às vezes que pensei em desistir, eu sempre me fiz aquela pergunta que Pedro fez quando todos abandonaram, quando Jesus fez aquele discurso que apertou, que foi difícil, que, né, muitos o abandonaram. Aí Jesus vira para os 12 que permanecem e pergunta: e vós não quereis também partir? E aí Pedro se levanta e responde com outra pergunta: a quem iremos, Senhor? E continua: só tu tens palavras de vida eterna. Pensar em desistir, a gente até pensa, mas para onde nós vamos? Se eu já deixei tudo, se eu já deixei minha casa, meu pai, minha mãe, meu lar, minha família, meus sonhos, meus projetos, meus planos, para viver aos planos de Deus, os planos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desistir, sim, já pensamos. Eu já pensei. Acredito que cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui já pensou. Mas a pergunta que sempre nós fazemos e precisamos fazer diante disso é: aonde eu irei? Se eu já deixei tudo, agora eu quero deixar aquilo que é o meu essencial, aquilo que é a minha vida, aquilo que é o plano e o projeto de Deus para mim. E como Pedro, a gente vai responder: não tenho para onde ir. Se vos possuo, nada mais me atrai. Santa Teresa de Ávila é uma das coisas que eu sempre trago. Santa Teresa de Ávila dizia assim: só Deus basta. Né? Eu sei que só Deus pode fazer feliz. Eu sei que a minha felicidade está em realizar e fazer a vontade de Deus. Eu até penso em desistir, mas eu sei que eu não vou ser feliz. Porque a minha felicidade, a felicidade de cada consagrado, embora tenha dificuldades, como os apóstolos, os discípulos tiveram, como tiveram problemas na vida comunitária, como os apóstolos tiveram uns com os outros,
né? Mas eles sabiam quem eles estavam seguindo. Eles estavam seguindo Jesus de Nazaré, só aquele que poderia trazer e fazer a felicidade e fazer eles felizes. E embora pudesse vir dificuldades, tribulações, sofrimentos, né? Aqueles homens tinham a consciência de que a vida que eles tinham escolhido, o Deus que havia chamado eles era o Deus que era capaz de fazer eles felizes e tornar eles felizes, mesmo que viesse dificuldades. Então, né, muitas vezes vamos pensar, mas o que nos faz permanecer? A convicção do nosso chamado vocacional. Deus me chamou, nosso Senhor me chamou. Ele não me chamou para passar uma temporada. Ele não me chamou para passar férias. Ele não me chamou para uma vida de spa. Ele me chamou para uma vida de seguimento. Então, embora surjam dificuldades, é preciso permanecer. Nós precisamos, São Francisco, a beleza, né, de toda a congregação religiosa, de cada fundador, não é o testemunho simplesmente de conversão. Nosso fundador dizia isso para a gente, não é o que atrai, não é simplesmente o testemunho de conversão, mas é a permanência. É o testemunho de permanência. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa é a certeza que eu tenho, né, de que a minha vocação salva primeiro a mim e salva aqueles que o Senhor confiou, mesmo nos meus limites. Então, a convicção vocacional que faz com que cada um de nós permaneça no estado em que o nosso Senhor elegeu. Gente, como eu sou jovem, eu entendo vocês. Eles vão respondendo, vai surgindo mais dúvidas. Já dá vontade de emendar outra pergunta, né? Não é assim que vocês estão se sentindo? Ele começa a responder, já começa a vir outra pergunta. Mas será que eu posso perguntar isso agora, já para emendar no que ele está falando? Então, assim, eu sei que fizeram outras perguntas, infelizmente o nosso tempo é curto. Mas se teve alguma pergunta que você falou, poxa, não colocaram a minha pergunta, mas eu queria saber, me procura, irmã Luciana, irmã Cássia, o padre. Se a gente não puder responder, eles têm o contato dos convidados. Pode tirar a dúvida de vocês, mas não fiquem com essa dúvida. Uma coisa que o padre acho que comentou ali, que uma coisa incomodava ele, eu acredito que alguns entenderam, porque eu tenho certeza que tem jovens aí que já estão sendo incomodados pelo Espírito Santo. Outros pode ser que não entenderam, o que será que é ser incomodado? A irmã comentou que Deus fala com a gente, não, mas ele não vai descer aqui, chegar na sua frente e falar, ó, filho, é isso. Não, ele vai te dando sinais. Alguns já devem estar, mas que sinais? O que a irmã está falando? Essas dúvidas vocês precisam começar a tirar. Essas coisas, na verdade, vocês precisam começar a sentir. Porque a gente faz parte de um grupo de jovens. E lá, a gente se encontra para quê? Justamente para se abrir para Deus, para essas coisas de Deus. E uma coisa que eu vinha pensando hoje, quando eu vinha de São Paulo, era sobre o amor, sobre a doação. Eu acredito que uma vocação que todos nós temos que ter, é o amor. O amor ao próximo. E quando eu cheguei aqui, na homilia o padre falava sobre o seu nada. Doar o seu nada para Jesus, porque nós não somos nada sem Ele. Então que vocês, nesse encontro, saiam daqui pensando nisso. O que Deus espera de mim? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Se vocês já sentiram alguma experiência e vocês não têm discernimento, que vocês possam procurar mesmo. O padre, a irmã, eu, para a gente começar a ajudar vocês a entender essas coisas, às vezes, na missa, nossa, teve uma hora na missa que eu senti uma vontade de chorar do nada, mas eu estava bem e senti uma vontade de chorar. É Deus já tocando no seu coração, já falando com você.
E que a gente já possa, apesar de ter sido rápido, a gente já vá se preparando para os próximos encontros. Porque a gente já, organizando esse, a gente já estava pensando no próximo, e a gente quer que vocês voltem, que vocês venham, que vocês não desistam, que foi a pergunta, né, do irmão para o Frei. Vontade de desistir, às vezes dá vontade de desistir, de ir para o grupo. Não desistam. Vocês não vão ser felizes longe de Deus. Então, que a gente possa se reunir mais vezes, que no próximo encontro você venha, mas que traga mais um irmão, mais um amigo, para que a gente possa cada vez mais se encontrar e cada um trazer um pouco do seu nada aqui para esse Deus maravilhoso. Amém? Que a gente possa levantar, mas em nome dos jovens, né, de todas as comunidades, a gente já queria agradecer esse tempinho que vocês, né, reservaram, vieram aqui se doar também para tirar as nossas dúvidas e participar desse quiz com a gente. Muito obrigada. Convido vocês novamente a fechar os olhos, põe a mão no teu coração, baixa a tua cabeça. Tudo aquilo que o Senhor falou, como dizia a Andréia, vai pedindo ao Senhor que possa inquietar teu coração para a vocação que Ele quer de ti. Seja a vocação religiosa, seja a vocação matrimonial, seja aquilo que o Senhor inquieta o teu coração. Que acima de tudo possamos fazer a vontade dEle e não a nossa. Muitas vezes o mundo de hoje insiste em nos dizer que nós podemos fazer o que queremos, mas muitas vezes nesse fazer o que se quer, as pessoas se perdem e ficam sem sentido. Nossa vida não é uma vida sem sentido, não é uma vida sem propósito, porque é uma vida em Deus. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, encontramos a nossa própria vontade. A inquietação mais profunda do nosso coração está em unir-se a Deus. Portanto, nessa hora, escutando também essa canção, pede a Deus a graça de amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas. Amá-lo mais, talvez, do que o medo de deixar a família para seguir a vocação. De deixar as pessoas mais queridas. De deixar aqueles ou os planos que tanto desejam. Pede ao Senhor essa graça de fazer acima de tudo a vontade dEle, porque na vontade de Deus nós somos felizes. Muitas vezes procuramos felicidades em muitos lugares, mas é em Deus. É em Deus que encontramos a verdadeira felicidade. Cantemos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças amar-te
só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. E como já diziam, é só por Deus, é só por Jesus que nós temos a coragem de dar a vida. Não é por um serviço, não é por uma ideia, talvez até mesmo por uma profissão, não, mas a vida consagrada, essa vida doada, se dá de fato por este amor a Deus. Somente Ele é capaz de merecer tamanha entrega, que é uma entrega de vida. Nós não damos a vida por algo que não vale a pena. E Deus é aquilo que mais vale. Então que possamos ser de fato aqueles que se permitem ser inquietados por Deus. Porque muitas vezes Deus já está chamando. Um consagrado é um consagrado desde o ventre materno. Desde antes do ventre materno já éramos chamados por Deus. Deus continua chamando. Hoje nós temos esse convite que vocês possam permitir-se ouvir a vontade de Deus. E agora nosso Padre Toninho vai dar a bênção, encerrando esse nosso momento sob a proteção do Senhor. Onde há um consagrado, ali mora a alegria. Mais uma vez a gente agradece, né, aos consagrados, né, a todos vocês, né, que doaram a sua vida. Né? Às vezes a gente fala assim sobre vocação e tem medo de dizer o sim. Eu também tive medo de dizer sim. Né? Tive medo de falar para o Senhor, né? Senhor, o que tu queres? Tive também desejo de outras vocações, como todos nós temos. E Deus falou, eu te quero aqui. E vai lapidando o nosso coração. Né? Falei que tinha 12 anos de vida oblativa e tenho 21 anos de vida sacerdotal. E digo para vocês, sou o homem mais feliz do mundo. Deus me fez um homem realizado, feliz na minha vocação, como os meus irmãos consagrados. Então peço a vocês, estendam a mão direita de vocês sobre eles, e antes da bênção, vamos pedir a Nossa Senhora mais uma vez, a mãe de todas as vocações, que Nossa Senhora proteja os consagrados, nós que nos consagramos a Deus pela nossa vocação, cada um nesse carisma, porque Deus é cheio de carismas, né? E assim se faz a igreja. Peçamos a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela proteção de Nossa Senhora Rosa Mística, Mãe de Cristo Rei, desça sobre vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queria dizer a você...